Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de termodinâmica. Hoje falaremos especificamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Para isso, vamos iniciar relembrando o conceito de capacidade calorífica ou capacidade térmica. Vamos lá? Então, comecemos relembrando o que é capacidade calorífica. Capacidade calorífica é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Claro que eu estou supondo que um corpo que troque calor e tenha variação de temperatura. Como a quantidade de calor nesse caso, então, aqui vai ser a quantidade de calor sensível, que é mc ΔT, dividido por ΔT, equivale a mc, ou seja, a capacidade térmica ou calorífica é a massa vezes o calor específico. Ela é medida no sistema internacional em Joule por Kelvin ou no sistema convencional em caloria por grau Celsius. A gente também define uma grandeza que é a capacidade térmica molar. Vou representá-la por Czão apóstrofe, Czão linha. Essa linhazinha aqui indica a capacidade térmica molar. É a relação entre a capacidade térmica e o número de mols. Capacidade térmica e o número de mols. Como capacidade térmica é m vezes c, então é massa, calor específico dividido pelo número de mols. A massa dividido pelo número de mols, a gente vai definir como sendo o peso molecular ou o mol do composto. Tá? Então, o que é o mol do composto? É a massa dividida pelo número de mols, ou número de mols é a massa sobre o mol. Então, a capacidade térmica molar é a capacidade térmica pelo número de mols, ou o mol vezes o calor específico. Bom, isso para relembrar que a gente vai usar esses conceitos logo nós vamos retomar o conceito de capacidade térmica. Vamos falar agora o que vem a ser um sistema termodinâmico. Sistema termodinâmico. O que é um sistema? Sistema é o seu objeto de estudo. Aquilo que você se propõe a estudar, eu chamo de sistema. É onde acontece as trocas de matéria e energia do meu interesse. Então, aquilo que eu me proponho a estudar é um sistema. Se eu quero estudar esse recipiente passa a ser o meu sistema. Se eu quero estudar uma pedra, aquela pedra passa a ser o meu sistema. Se eu quero estudar uma reação química num becker, aquele becker passa a ser o meu sistema. Se eu quero estudar o planeta Terra passa a ser o meu sistema. Se eu quero estudar a galáxia passa a ser o meu sistema. Em outras palavras, o sistema é o teu objeto de estudo. Então, aquilo que te interessa chama-se sistema. Aquilo que não for seu objeto de estudo, ou seja, aquilo que não for o sistema, eu chamo de meio. Então, o que é meio? É aquilo que não é o sistema. Se o meu sistema de estudo é o planeta Terra, todo o restante do universo passa a ser o meio. Tá? Então, se eu juntar o sistema com o meio, dá tudo que existe, que é o universo. Então, sistema mais meio eu chamo de universo. Sistema é o que eu quero estudar. Meio é aquilo que não é o sistema. Então, se eu quero estudar esse objeto, tudo aquilo que não for esse objeto é o meio. Então, essa sala que eu estou é o meio. O bar da esquina pertence ao meio. A cidade de São Paulo pertence ao meio. A Lua pertence ao meio. Plutão pertence... Ou seja, aquilo que não for o sistema é o meio. Se eu juntar o sistema com o meio, dá tudo que existe. É o que nós chamamos de universo. O universo representa a junção do sistema com o meio. O sistema se separa do meio por uma superfície, que é a fronteira do sistema. A fronteira do sistema é a superfície que separa o sistema do meio. É a interface entre sistema e meio. Uma região do meio
muito próximo da fronteira do sistema, nós chamamos de vizinhança do sistema. Às vezes, alguma coisa que acontece no sistema perturba a vizinhança, que é o que está muito perto do sistema, mas é meio. Então, esses conceitos são importantes quando a gente fala de sistema termodinâmico. Tá? Sistema termodinâmico é aquele objeto de estudo termodinâmico, por exemplo, um gás ideal, um sistema cilindro-pistão que está dentro dele, tá? um vaso contendo um líquido, isso é o teu sistema. Aquilo que não for sistema é o meio. O sistema se separa do meio através do que a gente chama de fronteira do sistema. E tudo aquilo que pertence ao meio, mas está muito próximo da fronteira, a gente vai chamar de vizinhança do sistema. E o sistema a gente classifica em 3 categorias. Nós temos sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. O que vem a ser um sistema aberto? Sistema aberto é aquele que troca energia e matéria com o meio. Sistema aberto é aquele que troca energia e matéria com o meio. O que vem a ser um sistema fechado? É aquele que só troca energia com o meio, mas não troca matéria. Sistema fechado é aquele que troca energia, mas não troca matéria. E sistema isolado é aquele que não troca nem energia, nem matéria. Sistema isolado não troca nem energia, nem matéria. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, um sistema aberto. O corpo humano é um sistema aberto. Os seres vivos compõem um sistema aberto. Eles trocam tanto energia quanto matéria com o meio. O corpo humano libera calor para o meio, recebe calor do meio, absorve matéria do meio, nós comemos, emite matéria para o meio, nós defecamos, nós suamos. Então, nós trocamos energia e matéria com o meio. Um sistema fechado é aquele que só troca energia. Então, por exemplo, uma garrafa de vinho lacrada. Não entra matéria na garrafa, nem sai matéria da garrafa se ela estiver lacrada. Então, o vinho não sai de dentro da garrafa e nem entra nenhum tipo de matéria na garrafa. Mas energia entra, calor penetra nesse sistema, ele perde calor para o meio, luz pode entrar. Agora, sistema isolado, o exemplo já é assim, vamos dizer, nós não conhecemos um sistema isolado de fato, ele é algo idealizado. Um sistema que não troque nem energia nem matéria, não tem. Mas a gente pode, em condições muito especiais, considerar um sistema isolado. O físico e químico James Dewar, ele construiu um sistema que hoje é conhecido como garrafa de Dewar, que é essa aqui. O que é a garrafa de Dewar, ou vaso de Dewar? É um sistema, ele é paredes de vidro, de baixa condutividade térmica, ou seja, conduz pouco calor, dificulta o calor atravessar essas paredes. Essas paredes, no meio delas é vácuo, se faz um vácuo ali, e elas são todas espelhadas, porque há uma parte da reflexão da energia térmica. O vaso de Dewar funciona assim, tem uma tampa muito bem vedada, paredes internas e intermediárias e externas espelhadas, e entre a parede interna e a parede externa forma-se vácuo. A tampa ela impede o contato com o ar externo, assim evitando processos de convecção e troca de matéria com o meio. As paredes espelhadas impedem o processo de radiação. Radiação térmica é refletida pelo espelho. Então, se calor tenta sair, ele bate nessa parede e volta. E se ainda assim algum escapar, tem uma segunda parede na qual ele bate e pode retornar. E o vácuo impede o processo de convecção e condução de calor. Então, um vaso de Dewar, você coloca um líquido ali e fecha, em poucos minutos ele não trocou nem energia nem matéria com o meio. Então, durante esse intervalo de tempo, a gente poderia considerar esse sistema como um sistema isolado. Um exemplo típico de um vaso de Dewar,
é uma garrafa térmica, a garrafa que a gente põe café. Quando você põe o café e fecha a garrafa, você pode estar certo que nos primeiros minutos a temperatura do café não muda. Não sai café lá de dentro, não entra ar lá dentro, não sai calor lá de dentro. Então, só que ela não consegue segurar isso por muito tempo. Então, no intervalo curto, a garrafa térmica é um vaso de Dewar. Um exemplo, talvez, aí de um sistema isolado que a gente poderia considerar, dentro de certas condições, o próprio universo. Se a gente entende como o universo como algo único, que não existe nada além, então o universo ele existe por si só. Então não existe o lado de fora do universo. Então o universo não troca energia nem matéria com o lado de fora, porque esse lado de fora não existe. E sendo assim, o próprio universo poderia ser considerado um sistema isolado. Mas a gente não sabe se o universo é único, se não existem multiversos por aí. Então, a gente não pode fazer essa afirmação que o universo, a gente garante que ele é um sistema isolado. Vamos falar agora da chamada primeira lei da termodinâmica. O que vem a ser a primeira lei? Imagina que você tem um sistema termodinâmico, sistema qualquer, tá? Pode ser um gás ideal, por exemplo, dentro de um compartimento. A primeira lei diz que se eu der uma quantidade de calor Q para o meu sistema, se eu fornecer uma quantidade de calor Q para o meu sistema, parte dessa energia térmica vai servir para variar a energia interna desse sistema. E a outra parte para que esse sistema realize trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica diz: se eu der uma quantidade de calor para o meu sistema, parte desse calor vai variar a energia interna do sistema e a outra parte vai servir para o sistema realizar trabalho. Ou seja, como a energia que entra tem que ser igual ao que sai, o Q que entra tem que ser igual ao ΔU e o W que sai. Então, Q é ΔU mais W. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Esta equação ela é conhecida como primeira lei da termodinâmica. E é um princípio de conservação de energia. No fundo, está dizendo que a energia que entrou tem que ser igual à energia que se transformou, que saiu aqui. Então, esta energia tem que ser igual à soma dessa com essa. Então, a primeira lei da termodinâmica é, na sua essência, o princípio da conservação da energia, porém escrito em termos de calor, energia interna e trabalho. A gente vai fazer uma convenção aqui. Toda vez que nós considerarmos o calor entrando no sistema, a quantidade de calor é positiva. E toda vez que nós considerarmos o trabalho saindo do sistema, ou seja, o trabalho realizado pelo sistema sobre o meio, o trabalho é considerado positivo. Tá? E a energia interna? O que vem a ser energia interna? A energia interna corresponde à energia total contida nas moléculas do corpo. Se o meu sistema é um gás ideal, a energia total contida nas moléculas do gás ideal vai ser a minha energia interna. E quais são as formas de energia contida nas moléculas? As moléculas têm energia cinética translacional, energia cinética rotacional e energia vibracional. A soma dessas três energias dá a energia interna do meu sistema. Para um gás ideal, a gente só considera a energia translacional, energia cinética de translação. A gente não está levando em conta se as moléculas têm tamanho, se elas têm rotação, e nem se elas oscilam, se elas vibram. Portanto, um gás ideal, a única forma de energia existente é energia cinética translacional. E a gente já viu que a energia cinética translacional pode ser dada por 3 meios de NKT. Então, a energia interna é dada por 3 meios de NKT, ou 3 meios de NRT, como queira.
vamos ver. Se a energia interna de um gás é 3 meios de NKT, N aqui é número de moléculas, ou 3 meios de nRT, onde o N aqui é número de mols, qualquer uma das formas pode ser escrita. Então, quanto que vale a variação da energia interna, o ΔU? Vai ser a energia interna final menos energia interna inicial. Mas se a energia só depende da temperatura, porque 3 meios é constante, número de mols é constante e R é constante, então ele só varia com a temperatura. Então, ΔU vai variar com ΔT. Então, se U é 3 meios de nRT, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Então, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Lembrando que a energia cinética ela vale meio de kT para cada grau de liberdade pelo teorema da equipartição de energia. Então, a energia interna também vale meio de kT para cada grau de liberdade. Olha, ΔU pode ser escrito como 3 meios de nRT ou 3 meios de nKT, ou se eu quiser energia interna por mol, é 3 meios de RT, ou ΔU 3 meios de R ΔT. Se eu quero energia interna por molécula, é 3 meios de kT, ou a variação da energia interna por molécula vai ser 3 meios de kΔT. Em outras palavras, a variação da energia interna é proporcional à variação de temperatura para um gás. Se a temperatura não variar, a variação da energia interna também não vai acontecer. Portanto, para um sistema cuja temperatura é constante, ΔU é igual a zero. Então, se a temperatura for constante, ΔU é igual a zero. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Faça um trabalho de 100 kJ sobre 5 kg de água, agitando-a mediante uma roda de palhetas, igual aquele experimento do Joule que nós já comentamos. Durante a agitação, remove-se da água 50 kcal de calor. Qual a variação de energia interna do sistema? Então, eu realizo um trabalho de 100 kJ sobre 5 kg de água, agitando essa água. Durante essa agitação, o sistema perde 50 kcal de calor. Qual a variação da energia interna? Bom, aplicando a primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais W. O Q é a quantidade de calor do meu sistema. Como o sistema foi removido dele 50 kcal, então é menos 50 kcal a quantidade de calor. Vamos converter essas 50 kcal em joule? Lembrando que uma caloria vale 184 joules, convertendo isso dá menos 209,2 kJ. Então, a quantidade de calor perdida pelo sistema, dos menos 209,2 kJ. O trabalho é de menos 100 kJ, porque o trabalho é feito sobre o sistema. Faça um trabalho de 100 kJ sobre a água. Se a água é o sistema, se ela recebe trabalho, o trabalho é negativo, conforme essa convenção de sinais que nós consideramos aqui. Trabalho saindo do sistema é positivo. Saindo quer dizer o sistema realizando o trabalho sobre o meio. Agora, se o trabalho for realizado sobre o sistema recebe o trabalho é negativo. Então, o trabalho vai ser menos 100 kJ. Quanto que vale ΔU? ΔU, que é a variação da energia interna, passa o W para lá, vai ser ΔU igual a Q menos W. Vai ser o calor menos o trabalho. ΔU vai ser calor menos 209,2 kJ menos o trabalho, que é menos 100 kJ. Então, menos 209,2 menos 100 vai dar menos 109,2 kJ de energia interna. Vamos pensar. A variação da energia interna deu negativa. Se ela deu negativa, quer dizer que a energia interna final é menor que a inicial.
Como a energia interna é proporcional à temperatura, quer dizer que a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura desse sistema diminuiu. Quando ΔU dá negativo, o sistema diminui sua temperatura. Veja, todos os modelos termodinâmicos vão começar com a chamada máquina a vapor. O que era a máquina a vapor? A máquina a vapor foi uma máquina aprimorada durante o século XVII para XVIII na Inglaterra. O primeiro a desenvolver uma máquina de calor eficiente foi Newcomen. Newcomen inventa uma máquina a vapor parecida com esta que está aqui. E essa máquina, o que ela tem? Ela tem uma caldeira onde você esquenta a água, o vapor da água passa por um sistema cilindro-pistão e o vapor, ao aplicar pressão sobre o pistão, ele desloca o pistão. O pistão gira um sistema de engrenagem e faz toda a mecânica funcionar. A máquina de Newcomen, ela ainda não foi das melhores. Aí, um engenheiro escocês, James Watt, vai aperfeiçoar a máquina de Newcomen e ela vai se tornar bastante eficiente. Aqui, como que era a máquina de Newcomen para retirar água do carvão ou bombear água do subsolo. Então, aqui é uma bomba que suga a água. Ela tinha um pêndulo aqui, ó. Um lado era preso a um sistema de vapor. O que acontecia? Esse sistema é uma caldeira, aquecia, o vapor subia e empurrava o pistão. Conforme ele abaixava o peso, isso era devolvido para cá e um sistema ejetava água mais fria. O problema é que tinha que ter um escape, daqui a pouco essa água esquentava e o sistema parava. Aí tinha que fazer toda a troca, então não era tão eficiente. Aqui é uma reconstituição de uma mina de carvão no Royal Museum de Edimburgo. Aqui era como que eram essas minas e essa máquina a vapor era aplicada lá. Mas James Watt vai aperfeiçoar a máquina a vapor do Newcomen e ela vai ter assim uma eficiência enorme. Vai ser aplicada na indústria têxtil e isso vai gerar a chamada Revolução Industrial. Aqui, como que é uma máquina de James Watt? Ela tem uma caldeira, aqui tem água, uma fornalha aquece a água vira vapor, o vapor entra numa tubulação e uma válvula abre e injeta o vapor de água dentro do cilindro. Essa válvula, enquanto essa abre, essa fecha. O vapor não tem para onde sair, ele se expande, comprime esse pistão e empurra, faz uma expansão desse pistão. Esse pistão empurra um eixo preso a um eixo móvel, aqui é chamado de biela. Esse eixo preso a uma roda fora de centro é chamado de virabrequim e isso consegue girar essa roda. Faz um giro dessa roda aqui. Ó. Só que na hora que ele volta, ele comprime o gás. Essa válvula abre e joga esse gás aqui para dentro. Esse gás, ao passar por aqui, ele vai entrar num condensador. Aqui tem uma fonte de água fria que resfria esse gás e esse gás volta para o estado líquido, voltando e enchendo o reservatório novamente. Esse era o modelo de máquina a vapor de James Watt. Uma máquina muito mais eficiente. Deixa eu mostrar aqui um modelinho que... Deixa eu ver aqui. Olha este modelinho. Isso aqui é uma máquina... Opa, isso não. Isso aqui é uma máquina a vapor, tipo James Watt. Geralmente, a fornalha era aquecida por queima de carvão mineral. Uma pedra oleosa que você põe fogo, fogo dura bastante. Olha, conforme eu acendo essa fornalha, ó, o vapor de água sobe e aqui você tem uma válvula que faz o vapor entrar no cilindro, empurra e o James Watt adapta esse sisteminha chamado centrífugo. Se essa máquina começar a girar muito rápido, esse centrífugo se abre e vai
puxando a válvula para controlar isso. Ó, vou colocar aqui, ó, olha lá. Ó, como ele levanta e ele puxa essa válvula de controle. Ó. E aí a máquina vai trabalhar mais rápido ou mais devagar. O sistema de James Watt foi colocado... O sistema de James Watt foi aplicado inicialmente a teares mecânicos. E isso causou uma revolução. Essa máquina fez o serviço de dezenas de pessoas no mesmo intervalo de tempo. Então isso acaba sendo muito importante para o desenvolvimento da tecnologia. A indústria será chamada de progresso, por isso que é conhecido como Revolução Industrial. É o nascimento das indústrias modernas. Enquanto a física sempre, em todas as áreas, ela acaba desenvolvendo teorias que dão respaldo a toda a tecnologia, na termodinâmica o papel se inverteu um pouco. A tecnologia antecipou a teoria. Os engenheiros se sobressaíram antes mesmo de ter uma teoria que desse conta de explicar como essas máquinas funcionavam. Então, os engenheiros construíram essas máquinas sem ter um arcabouço teórico por trás. Então, depois que essas máquinas foram construídas, por muita tentativa e erro, que começaram a entender o funcionamento e desenvolver uma teoria para elas. E a termodinâmica vai entrar nessa linha de buscar explicar o funcionamento de máquinas térmicas. Porém, esse modelo usando um cilindro e um pistão vai ser um modelo clássico da termodinâmica. A gente sempre vai colocar um gás ideal dentro de um cilindro com pistão e ver o que acontece. Aqui a máquina a vapor de James Watt. Aqui uma máquina a vapor de James Watt no museu, no Royal Museum de Edimburgo. Tá aí. Vamos falar sobre trabalho e diagrama PV de um gás ideal. Para isso, nós vamos usar um modelo de cilindro e pistão. Aqui temos um cilindro e aqui temos um pistão. E aqui dentro um gás, que exerce pressão sobre esse pistão, sobre esse êmbolo aqui. Ó. Se esse gás aplica pressão, esse êmbolo se desloca por uma dada distância aqui. Ó. Uma distância, pode ser uma distância infinitesimal ou não, mas há um deslocamento desse êmbolo. Para que a gente possa entender esse deslocamento dl, para que isso não tenha grandes interferências no sistema, a gente vai falar de um processo quase estático. O que é um processo quase estático? Um processo quase estático corresponde a um deslocamento infinitesimal do pistão, tal que para cada deslocamento dl, o gás atinge o equilíbrio térmico para um novo estado de pressão e temperatura, e deste modo, passando por uma sequência de estados de equilíbrio. Ou seja, a gente vai chamar de processo quase estático. O pistão tem um deslocamento infinitesimal. Espera atingir o equilíbrio térmico. Agora, outro deslocamento infinitesimal. Dessa maneira, a gente sempre mantém as condições de equilíbrio do teu sistema. Seria diferente se eu pegasse esse pistão e movimentasse rapidamente. Eu teria um efeito de troca de energia com o meio muito abrupto. E isso atrapalharia toda a minha análise termodinâmica. Então, sempre que vocês escutarem ou ouvir falar de um processo quase estático, é aquele que ocorre com variações infinitesimais, mantendo as condições de equilíbrio térmico. E processos quase estáticos são reversíveis, ou seja, se eu fui, eu também posso voltar pelo mesmo processo. Vamos analisar qual é o trabalho realizado por um gás ideal. E vamos falar de diagrama PV. Então, imagina aqui um cilindro, um pistão aqui, né, o êmbolo. Eu tenho um gás ideal aqui. Ó. Tem um dado gás ideal. E esse gás ideal aplica uma força sobre o pistão, uma pressão. E esse pistão se desloca por uma distância d. Condições de deslocamento quase estáticos, sempre mantendo as variações infinitesimais. Mas no final do processo ele se deslocou por uma distância d. Esse pistão tem uma área A. E aqui foi aplicada uma força. Veja, o que é pressão?
Pressão é força por área. Então, a força exercida nesse êmbolo é a pressão vezes a área. Então, a força que esse êmbolo recebeu do gás é a pressão vezes a área. Ué, mas alguém pode perguntar, por que o gás se expandiu? Provavelmente, o gás está realizando trabalho sobre o meio. Ele deve ter ganho uma quantidade de calor do meio, que esse calor entra no sistema, parte vai variar a energia interna do gás e parte vai realizar trabalho, e o trabalho se faz por meio dessa expansão do gás. Então, temos aqui, olha, essa força, a pressão que exerce aqui pode ser traduzida por uma força, que é pressão vezes a área do êmbolo. Mas trabalho pode ser entendido como a força aplicada vezes o deslocamento D, F vezes D. Na verdade, tem um cosseno aqui, mas eles são paralelos, o cosseno é 1. Então, trabalho é F vezes D. A força é pressão vezes área. Então, fica pressão vezes área vezes distância. Mas esta área vezes essa distância dá a variação de volume ΔV desse sistema. Quem é ΔV? É a área vezes a distância. Então, área vezes distância dá variação de volume. Portanto, o trabalho é dado pela pressão vezes variação de volume, P∆V. Esse é o trabalho termodinâmico que esse gás está exercendo sobre o êmbolo, sobre o pistão. Mas, para que a gente possa generalizar, vamos considerar que eu pegue uma variação infinitesimal desse deslocamento. Portanto, eu vou ter uma variação infinitesimal de volume. E, consequentemente, vou ter um valor do trabalho muito pequeno. Entendam, dW, ele não é uma diferencial do trabalho, uma variação infinitesimal do trabalho. Só quer dizer um trabalho muito pequeno. Porque o trabalho não é uma função do estado do gás. O trabalho é algo trocado entre o gás e o meio. Ou o gás realiza trabalho sobre o meio, ou o meio realiza trabalho sobre o gás. Portanto, ele não é uma função de fato. Se ele não é uma função, eu não posso diferenciar. Porém, aqui só por comodidade, quando eu peguei uma variação infinitesimal do volume dV, é claro que o trabalho vai ser pequeno. E eu vou representar aqui, sem maior problema, esse trabalho pequenininho de dW. Mas lembrando que isso não é uma diferencial de W. Tá? Eu posso integrar essa equação. Bom, dW, se eu integrar, você fala, mas você acabou de dizer que não é uma diferencial. Ele não é. Tá? Mas integrar dW é somar todos os trabalhos pequenininhos, na sua essência. Isso vai me dar o trabalho total. Então, isso aqui é W. Vai ser a integral de PdV com o volume variando de um volume inicial a um volume final. Então, o trabalho de um gás ideal vai ser calculado como a integral da pressão em relação ao volume, quando o volume varia de um volume inicial, 1, a um volume final, 2. Esta é a equação de um trabalho realizado por um gás. Então, nós vimos, primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais W, vimos que ΔU é igual a 3 meios de NR ΔT, e vimos que o W é a integral de PdV. Então, trabalho e calor são fenômenos de fronteira. Quer dizer, eles ocorrem na troca entre sistema e meio. Ambos são observados na fronteira do sistema e são responsáveis pela transferência de energia entre o sistema e sua vizinhança. Trabalho e calor são fenômenos transitórios. O sistema, ou os sistemas, não possuem trabalho ou calor, isto é, ambos não são propriedades termodinâmicas. Tá? A propriedade termodinâmica é aquela que caracteriza o estado do sistema. Tá? A temperatura é uma propriedade termodinâmica que a gente chama de variável de estado. A pressão, o volume, mas trabalho e calor não. Tanto trabalho quanto calor, ambos são associados a um processo e não a um estado.
portanto, eles não podem ser considerados propriedades termodinâmicas do sistema. Ambos são funções do caminho e não de ponto. Ou seja, a temperatura depende do ponto. Se eu faço um ciclo termodinâmico, saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto, saio de um estado e retorno ao mesmo estado, a temperatura inicial é igual à final. Não necessariamente o calor vai ser ou o trabalho vai ser. Portanto, trabalho e calor dependem do caminho que eu estou fazendo. Tá? Se eu faço uma evolução termodinâmica por um caminho A, o trabalho e o calor pode ter um valor. Se eu fizer por um caminho B, ele pode ter outro. Portanto, eles não são propriedades termodinâmicas do sistema. Como a gente diz, eles não são funções de estado. Pressão, volume e temperatura são funções de estado. Calor e trabalho, não. Portanto, eu não posso integrar trabalho nem integrar calor, nem diferenciar trabalho nem diferenciar calor. Então, a gente usa dW para representar uma quantidade de calor pequena apenas e dQ para representar uma quantidade de calor pequena, e dW para representar uma quantidade de trabalho pequena. Mas não é a diferencial de W. dW não é a diferencial de W e nem dQ é a diferencial de Q. Tá? Nenhuma dessas duas situações. Então, por comodidade e preguiça, a gente vai muitas vezes usar dW e dQ quando eu diferenciar toda a equação. Mas eu lembro que aquilo não é uma diferencial exata. Muitos autores usam um símbolo diferente, passam um risquinho aqui nessa diferencial para lembrar que isso é uma diferencial inexata. E outros falam, não é uma diferencial. Mas a gente vai usar dW e dQ. Mas tem que ter esse conceito na cabeça, que não são diferenciais exatas. São funções do caminho e não do ponto. Trabalho e diagrama PV de um gás ideal. Veja, se o trabalho é a integral de PDV, se eu fizer um gráfico de pressão por volume, eu vou ter o comportamento do gás aqui, olha. Tá? Como que a pressão varia com o volume. Se o trabalho é integral, então o trabalho é a área abaixo da curva. Basta eu calcular a área abaixo dessa curva que eu vou ter o trabalho. Esse diagrama pressão-volume chamamos de diagrama PV. E ele vai ser muito útil para a gente analisar o comportamento de um gás ideal. Geralmente, o gás vai partir de uma condição inicial e vai até uma condição final. O sentido que isso evolui, eu vou pôr uma flecha aqui. Ó. O sentido da flecha é o sentido de evolução do estado inicial para o final. Nesse exemplo, o volume está aumentando e a pressão está diminuindo quando ele sai do estado inicial e vai para o estado final. Mas o trabalho realizado por esse sistema para ele ir do estado inicial ao estado final é igual à área abaixo da curva. Em outras palavras, a integral. Integral de PDV. E o diagrama PV vai ser muito útil na análise daqui para frente. Vamos analisar o diagrama PV numa transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação que ocorre a a pressão constante. Transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Tá? Então, toda vez que a pressão for constante e o gás sofreu uma transformação, essa transformação sob pressão constante chama-se transformação isobárica. Então, como que a gente calcula o trabalho na transformação isobárica? Vamos lá. Olha, se a transformação é isobárica, pressão é constante. Então, no gráfico PV, a pressão constante vai ser uma reta paralela à horizontal. Então, vai ser uma reta assim. Imagina o gás evoluindo de um estado termodinâmico 1 para um estado termodinâmico 2. Está aqui o sentido da evolução. O trabalho é a área abaixo da curva. Se o trabalho é integral de PDV de V1 até V2, como a pressão é constante, ela sai da integral. Então, tira a pressão da integral. Fica pressão igual a integral de dV. A integral de dV dá V, variando de V1 a V2, dá ΔV. O trabalho na transformação isobárica
é P ΔV. Então, esse é o valor do trabalho na transformação isobárica. Como que eu escrevo a primeira lei da termodinâmica na transformação isobárica? Bom, primeira lei diz que a quantidade de calor dada ao sistema é igual à variação da energia interna mais trabalho. Então, Q é igual a ΔU, o trabalho na transformação isotérmica é P ΔV. É assim que eu escrevo a primeira lei da termodinâmica numa transformação isobárica. Quantidade de calor fornecida ao sistema, parte vai variar a energia interna e a parte que vai realizar trabalho vai realizar da forma P ΔV, pressão, variação de volume. Se o volume aumentar, ΔV for positivo, trabalho é positivo. Se o volume diminuir, ΔV é negativo, trabalho é negativo. Como que é o trabalho na transformação isotérmica? Isotérmica, iso igual termos temperatura, isotérmica significa temperatura constante. Como que é o trabalho na transformação isotérmica? Bom, na transformação isotérmica, trabalho é sempre a integral de P dV, com volume variando de V1 a V2. Eu vou colocar o P em função do V. Se eu sei pela equação de Clapeyron que PV é igual a nRT, então P é nRT sobre V. Substituo aqui no lugar do P. nRT sobre V. Quem for constante eu tiro da integral. N é número de mols, sai da integral. O R é a constante dos gases, sai. E neste caso a temperatura é constante, ela sai. Ficou nRT, integral de V1 a V2, de dV sobre V. A integral de dV sobre V dá logaritmo neperiano de V. Então, como o V vai de V1 a V2, vai dar logaritmo neperiano de V2 menos logaritmo neperiano de V1. Subtração dos logaritmos é o logaritmo da divisão. Então, o trabalho na transformação isotérmica, ele é nRT ln de V2 sobre V1. nRT ln de V2 sobre V1. Então, veja que o trabalho varia com uma função logarítmica. O gráfico. Se você lembrar, a transformação isotérmica é a lei de Boyle-Mariot, lembra? A lei de Boyle, que diz que P1V1 igual a P2V2, o gráfico é uma hipérbole equilátera. Está aqui, ó. Imagina o gás ideal saindo de um estado inicial indo para um estado final, conforme a lei de Boyle. A área abaixo dessa curva me dá o trabalho, que é dado por essa expressão, nRT ln de V2 sobre V1. E como é que fica a primeira lei na transformação isotérmica? Bom, primeira lei é quantidade de calor igual a ΔU mais W. ΔU é 3 meios de NR ΔT. Como a temperatura é constante, ΔT dá zero, portanto, ΔU igual a zero. Basta eu colocar zero aqui, ó. Se eu colocar zero, quantidade de calor é igual a trabalho. Ou seja, numa transformação isotérmica, todo o calor fornecido ao sistema é transformado em trabalho, tá? Todo o calor fornecido ao sistema é transformado em trabalho. Transformação isocórica. Iso igual coros, núcleo, volume. Então, isocórica é a transformação que ocorre a volume constante, também conhecida como transformação isométrica ou isovolumétrica. Se o volume é constante, o gráfico aqui vai ser uma única linha. E a área abaixo da curva aqui não existe, porque é uma única linha. Se o trabalho é integral de P dV, se o volume é constante, ele não varia. Portanto, o trabalho na transformação isocórica é nulo. O trabalho na transformação isocórica é nulo. Como que fica a primeira lei na transformação isocórica? Bom, a primeira lei diz que Q igual a ΔU mais W.
Bom, se o trabalho é zero, então Q igual a ΔU. Ou seja, na transformação isocórica, todo o calor é convertido em energia interna, ou seja, todo o calor serve para variar a energia interna do sistema. Não há realização de trabalho na transformação isocórica. Às vezes, o sistema termodinâmico evolui em etapas e essas etapas podem mudar. Muitas vezes ele pode evoluir num ciclo. O que é isso? Olha essa figura. Imagina que ele inicia aqui. Aqui é a condição inicial. Ele evolui para essa condição 2, daqui ele evolui para essa condição 3, daqui ele evolui para essa condição 4, daqui ele retorna à condição inicial. Ele faz um ciclo. É um ciclo termodinâmico, um ciclo completo. Bom, se ele faz um ciclo, como é que eu acho o trabalho? Se o trabalho é a área abaixo da curva, então vai ser a área abaixo dessa curva toda, somado com a área abaixo dessa curva, como essa curva é uma linha, não tem área abaixo, então aqui é zero. Somado com a área abaixo desta curva, só desse retângulo aqui, e somado com a área abaixo dessa curva. Como essa curva é uma linha vertical, não tem área abaixo dela, é zero. Então, vai ser a soma da área abaixo de toda essa curva com esta curva. Como aqui a evolução é na diminuição de volume, o trabalho é negativo. E aqui é no aumento de volume, o trabalho é positivo. Então, vai ser menos esta área aqui, grande, mais esta área menor. Em outras palavras, o que sobra vai ser a área deste ciclo. Então, esta área do ciclo é o trabalho do termodinâmico do ciclo todo. Em outras palavras, como que eu calculo o trabalho termodinâmico num ciclo completo? É calcular a área do ciclo, aquela área interna do ciclo, não é a área abaixo da curva total. É só calcular essa área interna. Quanto que vale a variação de energia interna no ciclo? Se ele sai de uma condição e volta à mesma condição inicial, ou seja, ele volta na mesma condição de pressão, volume e temperatura. Se a temperatura final é igual à inicial, a variação de temperatura é zero, ΔU igual a zero. Ou seja, num ciclo completo, o trabalho é a área do ciclo e a variação de energia interna é nula. Uma vez entendida o conceito da primeira lei da termodinâmica, vamos começar a aplicar esses conceitos à capacidade térmica dos gases. Então, relembrando e agora ampliando o conhecimento. O que vem a ser a capacidade térmica ou calórica ou calorífica de uma substância? Tá? A capacidade térmica é aquela grandeza termodinâmica que nos dá informação sobre a energia interna da substância, que se relaciona com a respectiva estrutura molecular. Ou seja, conhecer a capacidade térmica te dá informação da energia interna daquele composto. E essa energia interna está associada à estrutura molecular. Para todas as substâncias que se expandem quando aquecida, a capacidade térmica, a pressão constante, é maior que a volume constante. Então, se um corpo se expande a pressão constante, ele tem uma capacidade térmica característica nesse estado. Se ele se expandir a volume constante, ele tem uma capacidade térmica característica desse estado. Para todas as substâncias que se expandem quando aquecidas, a capacidade térmica a pressão constante é maior que a capacidade térmica a volume constante. Cp é capacidade térmica a pressão constante. Cv é a capacidade térmica a volume constante. Para sólidos e líquidos, a expansão, quando aquecida, é muito pequena, então a gente acaba desprezando. E nesse caso, para sólidos e líquidos, a capacidade térmica a pressão constante é equivalente à capacidade térmica a volume constante. Para sólidos e líquidos. Gases, não. Gases,
Você deu calor, ele expande muito. Aí as capacidades térmicas são diferentes. Quando se aquece um gás a volume constante, não há trabalho. Por quê? Volume constante, volume não muda, trabalho tem que ter variação de volume, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, o trabalho é nulo. Então, vamos começar a fazer uma análise a volume constante. Então, qual é a quantidade de calor a volume constante? Ele é igual a ΔU. Mas por que igual a ΔU? Porque pela primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é ΔU mais W. Nesse caso, se o volume é constante, W é igual a zero. Então, quantidade de calor é ΔU. Essa quantidade de calor a volume constante eu vou chamar de Q índice V, V de volume. Ela é igual à variação da energia interna. Mas a gente já viu que a variação da energia interna ela é igual à capacidade térmica volume constante vezes a variação de temperatura. O que é a energia interna? É a quantidade de calor. Nesse caso aqui, é a quantidade de calor. E calor, que tem variação de temperatura, é MC ΔT. MC é a capacidade térmica, então é a capacidade térmica ΔT. Como essa quantidade de calor é volume constante, essa é uma capacidade térmica a volume constante. E isso vai ser igual à variação de energia interna do teu sistema. Se eu tomar a diferencial de T e a diferencial de U tem diferencial, tá? Diferente de calor e trabalho que não. U é uma propriedade, é uma função do estado do sistema, tá? Se eu diferenciar aqui os dois lados, eu vou ter que dU é CV dt. Daqui eu tiro que a capacidade térmica volume constante é dU dt. É a derivada da energia interna em relação à temperatura. Essa é uma relação importante. Então, capacidade térmica volume constante é a derivada da energia interna em relação à temperatura. Lembre-se que toda essa análise foi feita para volume constante. Vamos agora determinar a diferença entre a capacidade térmica, pressão constante e volume constante. Estou falando de gases, hein? Para sólidos, isso é da mesma ordem. Bom, o que seria uma quantidade de calor a pressão constante? Aquela que a pressão não muda. Um sistema, uma transformação isobárica. Então, QP é igual a ΔU mais W. QP igual a ΔU mais W. W, na transformação isobárica, ele é P ΔV. Então, QP é igual a ΔU mais P ΔV. Mas quem é que quantidade de calor a pressão constante? Ele é a capacidade térmica a pressão constante dt. Quem é ΔU que nós deduzimos na equação anterior? É a capacidade térmica volume constante dt. ΔU sempre pode ser escrito assim, mais PdV. Mas se eu lembrar que PV é nRT, diferenciando os dois lados dessa equação, diferencial de PV é igual a diferencial de nRT. Fazendo a diferencial de ambos os lados, vamos ter diferencial de PV é PdV mais VdP. É a derivada do segundo vezes o primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É igual a diferencial de nRT. N é constante, R é constante, sai, fica nR diferencial de dt. Então, PV igual a nRT, diferenciei os dois lados, deu isso. PdV mais VdP é igual a nR dt. Mas como a pressão é constante na análise que nós estamos fazendo, dP dá zero, porque não tem variação de pressão. Então, sobra que PdV é igual a nR dt. PdV é igual a nR dt. Então, voltando lá na equação anterior, nesta equação aqui, eu vou substituir PdV por nR dt. Então, vai ficar Cp dt é igual a Cv dt
Aqui era antes PDV, troquei por NRDT. Agora eu posso cortar os DTs. Fica CP menos CV é igual a NR. Esta é uma relação que foi obtida por Mayer, lá quando nós contamos a história do calor, do calórico, e Mayer vai chegar na primeira lei da termodinâmica e ele vai chegar justamente medindo a diferença entre capacidade térmica, pressão constante e volume constante. Isso é conhecido como relação de Mayer. Então, Cp menos Cv é o número de mols vezes a constante universal dos gases. Uma relação bastante interessante. Veja, os gases ideais, se a gente começar a olhar para a estrutura interna dele, a gente pode considerar gases ideais monoatômicos, diatômicos, triatômicos e assim por diante. Vamos olhar para os gases ideais monoatômicos. A energia interna de um gás ideal, é 3 meios de nRT. E Cv é du/dt. Se o gás for monoatômico, então eu tenho que a energia interna dele é 3 meios de nRT. Então, a capacidade térmica volume constante vai ser a derivada de 1 em relação a T. Derivo isso aqui. Em relação a T, vai dar 3 meios de nR. Ou seja, a capacidade térmica a volume constante de um gás ideal é 3 meios de nR. Cp menos CvNR, então Cp é igual a Cv mais nR. Então, Cp é igual a Cv, que é 3 meios de nR, mais nR, que dá 5 meios de nR. Ou seja, a capacidade térmica pressão constante de um gás ideal monoatômico é 5 meios de nR. E a volume constante, 3 meios de nR. Então, conhecendo a estrutura interna desse gás ideal, se ele é monoatômico, então a capacidade térmica volume constante é 3 meios de nR e a capacidade térmica pressão constante, 5 meios de nR. Olha esse exercício aqui. Um sistema constituído por meio mol de gás ideal monoatômico e ocupa um volume de 4 litros sob pressão de 2 atmosferas no estado A, conforme figura. O estado A é este aqui. A transformação de C para A é isotérmica. Essa transformação aqui, tem até a flechinha apontando aqui. Essa transformação é isotérmica. Item A. A que temperatura corresponde os pontos A, B e C? Quer saber a temperatura do gás nesse estado aqui. E ele pede calcular o trabalho, a quantidade de calor e a variação da energia interna para cada processo e para todo o ciclo. Então, quanto que dá o trabalho, a quantidade de calor ΔU? De A para B, de B para C, de C para A e no ciclo todo, de A até A. Vamos começar a resolver. Dados do problema: número de mols, meio mol. O volume em A, 4 litros. A pressão em A, 2 atmosferas. Foi o que ele forneceu. Nós temos ainda que o volume em C é 8 litros e a pressão 1 atmosfera. E o volume em B, 8 litros e a pressão 2 atmosferas. Então, respondendo o item A, ele quer saber qual a temperatura dos pontos A, B e C. Aplique a equação de Clapeyron, PV nRT. Então, T é PV sobre NR. Pega um ponto que você tem os dados conhecidos. Temperatura em A vai ser pressão de A, volume de A dividido por NR. Pressão de A é 2 atmosferas. Volume de A, 4 litros. Número de mols, meio. Constante universal dos gases usando pressão em atmosfera, volume em litro, é 0,082. E a temperatura desse sistema vai ser dada em Kelvin.
Fazendo essa conta, isso dá 195,12 kelvins. A temperatura em A. Como de A para C, a transformação é isotérmica de C para A, quer dizer que a temperatura é constante. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de C, que também é 195,12 kelvins. E a temperatura de B? Vai ser PB/VB sobre NR. Pressão de B, 2. Volume de B, 8. Número de mols meio, constante universal dos gases, 0,082. Fazendo essa conta, a temperatura de B dá 390,24 kelvins. Então, item A está respondido. O item B. Calcular o trabalho, quantidade de calor e variação de energia interna para cada processo e para todo o ciclo. Então, vamos lá. Processo indo de A para B. Bom, de A para B é um processo isobárico, pressão constante. O trabalho é o trabalho da transformação isobárica, é P ΔV. Então, que vai ser 2 atmosferas vezes 4 litros, que vai dar 8 atmosferas litro. Vamos ter que converter isso aqui para Joule. Uma atmosfera litro, uma atmosfera é 1,013 10 a quinta de Pascal. E 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, passei tudo para o sistema internacional. Se eu multiplicar isso, dá 101,3 joules. Então, é só multiplicar 8 por 101,3 joules. E fazendo essa conta, isso vai dar 810,4 joules. Ou seja, o trabalho do gás para ir de A para B vale 810,4 joules. Qual é o calor para ir de A para B? Se aqui é uma transformação isobárica, pressão é constante, é o calor a pressão constante, que é Cp ΔT. Mas, como é um gás ideal, deixa eu ver aqui, é um gás ideal monoatômico, a gente já viu que a quantidade de calor para um gás ideal monoatômico é igual à variação da energia. Não, desculpa, é igual a Cp ΔT, que vai dar 5 meios de NR ΔT. Dá 5 meios de NR ΔT. Então, é só fazer a conta, colocar onde é N o valor do número de mols, o ΔT é a variação de temperatura de A para B. Então, a quantidade de calor, a pressão constante para ir de A para B vai ser 5 meios de meio vezes 8,31 joule por mol por Kelvin, que é o R, vezes a diferença de temperatura em Kelvin. Temperatura de B menos a temperatura de A. Fazendo essa conta, isso dá 2026,81 joules. E ele pede a variação de energia interna. Aplico a primeira lei da termodinâmica. Q é igual a ΔU mais W. Então, ΔU vai ser Q menos W. Q é 2026,81 e W é 810,4. É um menos o outro. Fazendo essa conta, dá 1.216,41 joules. Então, essas são as 3 respostas para trabalho, calor e variação de energia interna no processo de A para B. Agora temos que calcular a mesma coisa de B para C e de C para A. Processo de B para C. É uma transformação isocórica, volume constante, trabalho é nulo. A quantidade de calor vai ser uma quantidade de calor a volume constante, que vai ser CV ΔT, que é 3 meios de NR ΔT. Vai ser 3 meios de meio, 8,31, temperatura de C menos temperatura de B. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar negativo, dá menos 1.216,09 joules. E, aplicando a primeira lei, a gente tira ΔU. Q é igual a ΔU mais W, então ΔU é Q menos W. O W é zero.
Então, ΔU igual a quê? ΔU vai ser menos 1.216,09 joules. Então, está aqui as 3 respostas no processo de B para C. Processo de C para A é uma transformação isotérmica, temperatura constante. O trabalho vai ser o trabalho da transformação isotérmica que nós calculamos lá atrás por aquela equação, por essa aqui, ó, equação que envolve um logaritmo neperiano dos volumes. Trabalho é nRT ln do volume final pelo volume inicial. Se ele está indo daqui para cá, é o volume final de A dividido pelo volume inicial C. Então, vai ser N é meio, R 8,31, T, a temperatura aqui é constante, nós calculamos em 195,12, logaritmo neperiano, volume final é 4, pelo volume inicial 8. Fazendo essa conta, o trabalho dá menos 561,95 joules. Como a temperatura é constante, ΔU é igual a zero, porque não tem variação de temperatura. A variação de energia interna é proporcional à variação de temperatura. E pela primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais W, como ΔU é zero, Q igual a W. Portanto, o calor vale menos 561,95 joules também. Então, aqui as 3 respostas do processo de C para A. E ele pede em todo o ciclo. Como é que eu calculo em todo o ciclo? Para todo o ciclo, é só somar tudo. O trabalho vai ser o trabalho de A para B, mais de B para C, mais de C para A. O trabalho de A para B foi 810,4, de B para C foi 0, e de C para A foi menos 561,95. Ou seja, o trabalho total deu 248,45 joules. A variação de energia interna vai ser zero, porque se é um ciclo, a gente já mostrou que você sai de um estado inicial e retorna ao mesmo. Você sai de uma temperatura e volta à mesma temperatura. A variação de temperatura é nula, portanto, a variação de energia interna também é nula. E a quantidade de calor? É a quantidade de calor em cada etapa somada. É a quantidade de calor de A para B, mais de B para C, mais de C para A. Quantidade de calor de A para B era 2026,81. Mais a de B para C, menos 216,09. Mais a de C para A, menos 561,95. A quantidade de calor total vai dar 248,77. Essas são as 3 respostas para todo o ciclo. Tá aí. E era de se esperar, né? Porque se a energia interna é nula, a quantidade de calor tem que ser igual ao trabalho, pela primeira lei da termodinâmica. Aqui, 248,45, 248,77. Essa diferença aqui, ó, se deve a pequenos arredondamentos que nós fizemos no meio do caminho. Capacidade térmica e o teorema da equipartição de energia. O que diz o teorema da equipartição de energia? O teorema da equipartição de energia, ele fala que a energia interna de N mols de um gás deve corresponder a meio de nRT vezes o número de graus de liberdade da molécula. Então, meio de nRT por grau de liberdade. A energia total vai ser meio de nRT vezes o número de graus de liberdade do teu sistema. Bom, vamos imaginar uma molécula diatômica, por exemplo. Esse desenho aqui, olha. Aqui, essa molécula, ela tem liberdade para gerar em torno do eixo Z, em torno do eixo X, em torno do eixo Y. Qual é a energia cinética total dessa molécula? Bom, ela tem energia cinética de translação? Tem, ela pode se deslocar no eixo X, Y e Z. A energia cinética total vai ser a energia cinética de translação e rotação. Então, ela tem
ela pode se deslocar ao longo do eixo X. Esses dois átomos juntos se deslocarem ao longo do eixo X. Então, vai ter uma componente de energia cinética, aqui não uma componente vetorial, obviamente, mas uma energia cinética para o movimento no eixo X, que é meio de mvx², uma energia cinética para o eixo Y, que é meio de mvy², e uma energia cinética para o eixo Z, que é meio de mvz². Todas essas de translação. Mas essa molécula também rotaciona, então ela tem uma energia cinética rotacional. Só lembrando, energia cinética rotacional é meio de I⍵², onde I é o momento de inércia, ômega é a velocidade angular. Então, essa molécula vai ter energia cinética rotacional em torno do eixo X? Vai, porque ela pode girar em torno do eixo X aqui, ó. Então, ela pode girar tranquilamente. Então, ela muda de posição em relação ao eixo X. Então, ela vai ter meio de Ix⍵x². Ix é o momento de inércia, aqui em relação ao eixo X. ômega(x) é a velocidade angular que gira em relação ao eixo X. Ela vai ter uma energia cinética rotacional em torno do eixo Y? Veja, não, porque ainda que ela gire, ela não tem um deslocamento de fato, uma rotação em torno do eixo Y. Lembra que cada átomo é um ponto, esse ponto girando, se ele é pontual, isso não é considerado. É considerado quando os dois átomos têm uma rotação em volta do eixo. Quando ele gira aqui em volta deste eixo, ó, se você olhar isso aqui de frente, você não vai mudar nada, você vai ver dois átomos, um na frente do outro. Então, isso não contribui com a energia cinética rotacional. É como se não tivesse energia rotacional ao longo do eixo Y. Olha isso aqui de frente, você vai ver dois átomos alinhados, só isso. Agora, se eu olhar aqui, quando isto girar para cá, esse átomo sobe e esse desce, em relação ao eixo X, tem energia cinética rotacional. Em relação ao eixo Z também, mas em relação ao eixo Y não. Então, só vou ter uma componente de energia cinética rotacional para X e uma para Z. Aí vai ser meio de Iz⍵z². Em outras palavras, quantos graus de liberdade eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 graus de liberdade. 3 graus de liberdade translacional e 2 rotacional, no caso de uma molécula diatômica. Então, eu tenho um total de 5 graus de liberdade. E pela definição que nós fizemos antes, a energia cinética, a energia interna, vai ser meio de nRT vezes o número de graus de liberdade. Então, a energia interna vai ser meio de nRT vezes os 5 graus de liberdade que tem aqui, que vai dar 5 meios de nRT. Portanto, como a capacidade térmica volume constante e a derivada da energia interna em relação à temperatura, deriva esse cara aqui, CV vai dar 5 meios de NR. A capacidade térmica de sólidos. Existe uma lei experimental, sabe? Técnica experimental, você consegue medir isso, que é conhecido como lei de Dulong-Petit. A lei de Dulong-Petit diz que para um sólido cristalino, onde os átomos estão regularmente espaçados aqui, nessa rede, para um sólido cristalino, a capacidade térmica molar é aproximadamente 3 vezes a constante universal dos gases, que isso dá 24,9 Joule por mol Kelvin. Então, a capacidade térmica molar de um sólido cristalino é uma constante que dá aproximadamente 3 vezes a constante universal dos gases. Isso é conhecido como lei de Dulong-Petit. Se a gente pensar na energia desse sistema, ele tem energia cinética translacional, os 3 graus de liberdade. E se eu considerar que cada ligação química, os átomos oscilam em torno da posição de equilíbrio, então essas ligações químicas podem ser entendidas como uma mola, com uma dada constante elástica. E a modelagem física disso é um sisteminha massa-mola, onde essa energia de interação atômica
pode ser tratada como uma energia potencial elástica, onde essa constante elástica é constante associada à ligação química. E ele vai ter uma energia potencial associada para uma oscilação ao longo do eixo X, uma ao longo do eixo Y e uma ao longo do eixo Z. Portanto, eu tenho 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade translacional e 6 aqui de oscilações elásticas, e 3 de oscilações elásticas, totalizando 6. Então, a energia interna de um sólido como esse vai ser 6 vezes meio de RT. Tá? Por mol, energia por mol, já passei o número de mols para cá. Então, vai ser 6 vezes meio de RT, que vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3R, que bate com a previsão experimental. Isso aqui é experimental. Isso aqui é uma aproximação. Tá? Mas está aí. Expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Bom, quase estática já sabemos que ela vai sofrer variações, expansões infinitesimais para cada expansão, buscando sempre o estado de equilíbrio. Então, ela é muito lenta. Mas uma expansão adiabática. Primeiramente, o que é um processo adiabático? É aquele que não há trocas de calor entre o sistema e o meio. Portanto, a quantidade de calor trocada é igual a zero. Então, processo adiabático, não há troca de calor entre sistema e meio, o que é igual a zero. Isso define um processo adiabático. Como que fica a primeira lei da termodinâmica na transformação adiabática? Bom, Q é igual a ΔU mais W. Mas se não há troca de calor, Q é igual a zero. Então, 0 é igual a ΔU mais W. Daqui a gente tira que W é igual a menos ΔU. Na transformação adiabática, o trabalho é igual a menos ΔU. Imagina um trabalho positivo. O trabalho positivo é uma expansão. Então, uma expansão adiabática, um trabalho positivo, aumenta de volume. A energia interna varia negativamente, ou seja, a energia interna final fica menor que a inicial. E se a energia interna varia negativamente, a temperatura também varia negativamente, o que implica que a temperatura final fica menor que a inicial. Em outras palavras, na transformação, na expansão adiabática de um gás ideal, a temperatura cai. A gente vê exemplos disso acontecendo em vários sistemas. Nuvens de temporal, como esses cúmulos nimbus, elas formam uma base em forma de bigorna. Daí elas começam a expandir, elas expandem rapidamente que não há tempo para trocar calor com o meio. Então essa expansão é uma expansão adiabática. Conforme ela expande, a temperatura interna da nuvem cai, formando cristais de gelo, formando aquelas nuvens de temporal. Tá? Vamos escrever a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. dQ é igual a du mais dW. Lembrando que, na verdade, aqui só du é uma diferencial exata. As outras não são. Mas dQ é igual a du mais dW. dQ é CV dt. Ou, desculpa, dQ é um calor, uma quantidade de calor pequena. É igual a du, que é CV dt, mais dW, que é PDV. E daqui aqui, como é adiabático, eu estou considerando zero. Então, zero. Então, CV dt mais PDV é igual a zero. Se eu sei que PV é igual a nRT, então P é nRT sobre V. Estou tratando uma expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Estou pensando num gás que está se expandindo de uma maneira lenta para que tenha o equilíbrio. Não é o caso da nuvem, a nuvem é rápida, mas tem outros processos ali acontecendo. Mas pense num gás expandindo quase estaticamente, sem trocar calor. Então, eu vou ter que CV dt mais PDV dá zero, PV nRT, então P é nRT sobre V, substituo nRT sobre V no lugar do P, então, vou ter CV dt é igual a nRT sobre V dV é igual a zero. Se eu dividir deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Se eu dividir tudo por CV vezes T, dividir tudo por CV vezes T. Então, aqui CV sobre CV sumiu, ficou DT sobre T. Aqui NR, T sobre T sumiu, ficou um CV no denominador. E esse V desloquei aqui, ficou DV sobre V. Então, dividindo toda essa equação por CV vezes T, eu obtive DT sobre T, mais NR sobre CV, vezes DV sobre V igual a zero. Então, essa é a equação. Mas eu sei, pela relação de Maia, que CP menos CV é NR. Então, onde está NR aqui, eu troquei por CP menos CV. Aqui, o CV, denominador comum, eu desmembrei. E ficou aqui, olha, DT sobre T mais CP sobre CV menos CV sobre CV, que dá 1, vezes DV sobre V igual a zero. Esta relação CP sobre CV, a gente vai batizá-la. CP sobre CV eu vou chamar de gama. É a relação entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante. Vou chamar de gama, e substituindo aqui, então DT sobre T mais gama menos 1 dV sobre V igual a zero. Agora, eu vou integrar os dois lados dessa equação. Integro os dois lados. Integral de dt sobre t mais gama menos 1 integral de dv sobre v. Gama menos 1, por ser constante, eu já coloquei para fora da integral. A integral de dt sobre t dá ln de t. E a integral de dv sobre v dá ln de v. Então, fica ln de t mais gama menos 1 ln de v. Como eu estou integrando todos os lados, a integral de zero vai dar uma constante aqui. Olha, esse gama menos 1, eu passei ele como expoente para cá, uma propriedade do logaritmo. Tá? Alguma coisa multiplicando o logaritmo é o logaritmo do termo elevado àquele expoente. Então, esse cara eu passei para cá como expoente. E soma de logaritmos é o logaritmo do produto. Então, transformei isso aqui num único produto. Então, ficou ln de t vezes v elevado a gama menos 1 é igual a uma constante. Agora, eu aplico o exponencial dos dois lados. Exponencial do logaritmo neperiano, ln desaparece. Exponencial de uma constante é constante. Tá? Não estou diferenciando a constante, que é óbvio que é outra constante, mas continua sendo constante. Então, tv elevado a gama menos 1 é uma constante. Esta equação aqui ela é importante. Mais para frente ela vai reaparecer. Então, guardem essa informação. tv elevado a gama menos 1 é uma constante. Essa é uma equação que a gente pode utilizar para a expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Mas não é a mais comum. Então, vamos transformar para chegar na mais comum. Eu sei que PV é igual a nRT, isolo T. T é igual a PV sobre NR. E substituo no lugar do T, PV sobre NR. Então, no lugar do T, eu pus PV sobre NR, que multiplica V elevado a gama menos 1, é igual a uma constante. O NR, N é o número de mols que é constante, R é constante. Passei o NR para cá multiplicando a constante. Aqui ficou P, V elevado a 1 vezes V elevado a gama menos 1 dá V elevado a gama. É igual a NR vezes constante. Isso é constante, isso é constante, isso é constante. Continua dando uma constante. Então, PV elevado a gama é uma constante. Se ele é uma constante, quer dizer que PV elevado a gama para um estado, ele é igual a PV elevado a gama para outro estado do gás. Então, P1 V1 elevado a gama é igual a P2 V2 elevado a gama. Esta é uma relação importante
para expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Tá? Preciso desse fator gama, que é a relação entre as capacidades térmicas, a pressão e volume constante. Outra equação que eu poderia escrever, não está escrita aqui, mas é esta aqui. Ó. Se eu comparar isso em dois estados, fica T1 V1 elevado a gama menos 1 igual a T2 V2 elevado a gama menos 1. Também é correto. Mas essa forma é a mais comum de aparecer. Veja, se um gás sofre uma expansão adiabática e a temperatura cai, então imagina que eu tenha uma condição do gás de temperatura constante, uma isoterma aqui, ó, T1. E aqui eu tenho uma isoterma de temperatura menor, T2. A expansão adiabática faz eu sair de uma isoterma e ir para outra. Ele também é algo que cai aqui, olha, rapidamente, entre duas temperaturas. Portanto, ele sai de uma isoterma e vai para outra. A área abaixo dessa curva dá o trabalho da expansão isotérmica. Como que a gente calcula esse trabalho? Qual a expressão dele? Vamos ver? O trabalho, que vai ser essa área abaixo da curva. Então, lembre-se, a adiabática sempre vai cruzar duas isotermas. Essa é uma característica muito comum. Olha, dQ é igual a dU mais dW, que é igual a zero. Zero porque o calor é zero. Então, dW é menos dU. Mas dU é CV dt, então dW é menos CV dt. Se eu integrar os dois lados da equação, integral de dW é igual a integral de menos CV dt. Aqui não é uma integral no sentido estrito, né? Na verdade, estou pegando todos os trabalhos pequenininhos, somando, isso vai me dar o trabalho final. Então, trabalho, a integral menos CV, supondo que o CV seja constante, nem sempre ele é, vai ficar a integral de dt, que dá ΔT. Esse é o trabalho numa expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Mas podemos melhorar essa expressão. O que é CV? ΔT. Então, vai ser menos CV, T2 menos T1. Se eu trocar a ordem desses dois, o sinal de menos muda. Fica CV, T1 menos T2. Mas como PV igual a nRT para os gases ideais, então T é PV sobre nR. Se eu substituir aqui, vai me dar, onde estava T1, vai virar P1 V1 sobre nR, menos T2, P2 V2 sobre nR. Se eu colocar o nR em evidência, CV sobre nR é P1 V1 menos P2 V2. Mas nR é a relação de Mayer que nós já vimos, é CP menos CV. Então, fica CV sobre CP menos CV é igual a P1 V1 menos P2 V2. Se eu passar o CV para o denominador do denominador, isso aqui vai dar 1 sobre CP menos CV sobre CV vezes P1 V1 menos P2 V2. Espera aí, CP sobre CV é gama. CV sobre CV é 1. Aqui no denominador ficou gama menos 1. P1 V1 menos P2 V2 sobre gama menos 1. Esta é a expressão para o trabalho de uma expansão adiabática quase estática de um gás ideal, cuja curva é essa aqui. É essa curva aqui, ó. E a área abaixo dessa curva dá o trabalho. Então, essa é a expansão adiabática quase estática de um gás ideal. P1 V1 menos P2 V2 sobre gama menos 1. Vamos fazer esse exercício. Olha. 1 litro de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão de 10 atmosfera se expande adiabaticamente até quintuplicar seu volume. Quais são, item A, quais são a pressão, quais são
a pressão e a temperatura finais, ou seja, está pedindo as duas coisas. Quais são a pressão e a temperatura finais deste sistema? E B, qual o trabalho realizado pelo gás na expansão? E ele deu. Suponha que o gás, aqui é o oxigênio, e o gama para o oxigênio vale 1,4. A relação CP-CV vale 1,4. Bom, vamos calcular o item A, determinar a pressão e a temperatura final desse sistema. Bom, aplico a equação de estado para uma expansão adiabática quase estática. P1 V1 elevado a gama igual a P2 V2 elevado a gama. P1, pressão 1, 10 atmosferas. Volume 1, 1 litro elevado a gama 1,4. É igual a P2 que eu quero descobrir. V2, se o volume quintuplica, ele é 5 vezes maior. Então, vão ser 5 litros elevado a 1,4. Daqui eu tiro 1 elevado a 1,4 é 1 vezes 10, 10. Passo para cá, 10 dividido por 5 elevado a 1,4. Isso dá aproximadamente 1,05 atmosferas. Ou seja, a pressão diminuiu de 10 atmosferas para 1,05 atmosferas. Ele perguntou quais são a pressão e a temperatura final. Temperatura, eu vou usar aquela outra equação que eu disse. TV elevado a gama menos 1 é constante. Isso significa que T1 V1 elevado a gama menos 1 é igual a T2 V2 elevado a gama menos 1. T1, lembra a temperatura em Kelvin, então tem que converter em Kelvin. 27 mais 273 vezes o volume de 1 litro elevado a 1,4 menos 1 é igual a T2, volume quintuplicou de 5 litros elevado a 1,4 menos 1. Aqui vai dar 300, vezes 1 dá 300, dividido 1,4 menos 1, 0,4, dividido por 5 elevado a 0,4. Dá aproximadamente 158 kelvins. Então, a temperatura baixou de 300 kelvins para 158. Era de se esperar, é uma expansão adiabática. A temperatura cai. E o item B, qual o trabalho realizado pelo gás na expansão? Bom, se a pressão vale 10 atmosferas, vou converter isso para Pascal, dá 1,013 10 a sexta Pascal. Pressão 2, 1,05 atmosfera, convertendo para Pascal, dá 1,064 vezes 10 a quinta Pascal. O volume de 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. E o volume de 5 litros são 5, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, converti todo mundo para o sistema internacional e aplico a equação do trabalho. Trabalho é P1 V1 menos P2 V2 elevado a gama menos 1. Pressão 1, volume 1, menos pressão 2, volume 2, dividido por gama menos 1. Fazendo essa conta, o trabalho dá aproximadamente 1,2 vezes 10 ao cubo joule. Então, esse é o trabalho de uma transformação, adiabática quase estática. Tá? Se não for quase estática, pode ter perdas grandes aí e dentro desse sistema, dificilmente você vai conseguir mantê-lo adiabático. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir a segunda lei da termodinâmica. Vamos falar de máquinas térmicas, enunciado de Clausius, enunciados de Kelvin, enunciados de Kelvin-Planck. Vamos falar sobre máquina de Carnot e vamos falar sobre entropia. Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pela paciência e até breve. Valeu!